Fala galerinha, tudo bem? Estou aqui para mais um vídeo do canal, né? Esses vídeos que eu tenho colocado no canal, o intuito é compartilhar coisas com vocês sobre o autismo, né? Como eu falei nos outros vídeos, eu tenho um filho de 3 anos que foi diagnosticado com autismo, né? A gente estamos há 3 anos fazendo tratamento com meu filho, conhecendo, né, os benefícios que ele tem direito, né? E o intuito desse canal é para poder compartilhar benefícios que a mãe está iniciando agora nessa caminhada, e de repente você não sabe um destino, não sabe o que fazer, não tem nenhuma orientação, e o intuito desse canal é para poder ajudar vocês que de repente está iniciando o tratamento, quer saber mais como fazer, como agir, né? E eu tô aproveitando aqui que tenho 2 filhos, né? Tenho o Estevão de 3 anos e minha filha de 1 ano. Então aproveito que eles estão dormindo para eu poder gravar um vídeo rapidinho para poder botar no canal para vocês. Então, o intuito desse vídeo de hoje, né, é para dizer para vocês como que foi minha experiência lá no INSS. Eu dei entrada no INSS por meus próprios. Eu mesmo liguei para o INSS, fiquei mais ou menos 1h30 no telefone. Não é fácil marcar, né? Mas eu liguei para poder marcar a perícia e a avaliação social. Aí eu liguei bem no finalzinho de março, né? Agora em finalzinho de maio que eu consegui fazer a perícia e a avaliação social. Como todas sabem, sempre estão dizendo que o autista tem direito, né, ao LOAS, né, que é um benefício da criança autista que ele é diagnosticado. Sendo que não é uma coisa fácil, né? Deveria ser. Porque a gente não tá ali para pedir esmola, mas sim pedir um direito que é dado à criança com autismo, né? Acredito eu que muitas mães não queriam nem estar brigando para poder receber esse benefício, mas já que ele precisa devido aos gastos, devido à condição que ele tem, às vezes a seletividade alimentar requer uma comida diferente, né? Eles não comem de tudo. O Estevão, ele é uma criança que ele come sim tudo, mas ele não gosta de coisas homogêneas. Exemplo, ele não gosta de sopa, de mingau, coisa assim muito líquida, ele não gosta de comer. Se for um ensopadinho de alguma coisa, eu evito botar o caldinho. Então assim, tem certas coisas que a gente tem que rever direitinho, né? O que dá para nossas crianças. Então, eu fui correr atrás do benefício para ele porque eu no momento não trabalho, né? Só o meu esposo que trabalha no momento, né? E também não é carteira assinada, ele é autônomo. Então, como eu não tenho nenhuma renda, né? E o meu esposo que é autônomo, ele luta todos os dias para trazer o melhor para dentro de casa, né? Eu tô lutando, corri atrás do LOAS para ver se a gente consegue, para a gente tentar dar um suporte melhor para o Estevão. O Estevão é uma criança de 3 anos que ainda usa fralda, né? Agora que ele tá falando algumas palavrinhas, soltando mamãe, papai, irmã, mas ainda não forma frases, né? E esse benefício para nos ajudar a tentar dar o melhor para ele, né? E já que ele tem direito, né, a esse benefício, aí eu liguei para o INSS e a gente foi lá na perícia. Quando chegou na perícia, a gente, né, logo de início, eles pedem a identidade. Você, primeiramente, mães que tem a criança, já tem o laudo. O que vocês orientam a vocês a fazer? Já ir no Detran com esse laudo, tirar a identidade da criança, né? A primeira coisa, antes de eu marcar a perícia, eu fiz a identidade do meu filho. A identidade demorou mais ou menos uns 20 dias para ficar pronto.
E chegando lá, sempre que... Quando você tiver já o laudo, geralmente tem médicos neuro que dá 2. Porque quando você for fazer a identidade, eles ficam com o laudo original lá, tá? Então, se de repente você tem um laudo original, ou tira uma xerox, ou tira uma outra xerox, autentica em cartório, porque provavelmente eles vão estar pedindo o laudo original, né? Então, oriento vocês a sempre ter 2 laudos, porque se você precisar e o único laudo que você tem deixar no Detran, você não vai ter, né? Então, quando eu fui lá no Detran, eu tinha 2 laudos, eu levei um, eles ficaram com um e eu fiquei com outro. Aí fiz a identidade deles, assim que eu peguei a identidade dele, eu liguei pro INSS. Aí foi quando eles marcaram a perícia e marcaram a avaliação social. Aí chegando lá, o médico, eles deram uma senha, o médico chamou, e lá as senhas são muito aleatórias. Às vezes você é o 97, mas vão chamar o 93, o 103 e depois o 97, um exemplo. Não estranho, é assim. Aí o médico chamou, o Estevão bem agitado, né? Ele já entrou na sala do médico, balançando aquela balança, né, de medir em médico, né? Aí ele ficou balançando muito, aí o médico, assim, eu achei que o médico não deu muita atenção, não. Ele só realmente pediu o laudo, aí perguntou se ele falava. Aí eu falei que ele falava tá soltando agora umas palavrinhas, e perguntou também quantos anos ele tinha. Aí eu falei que ele tinha 3 anos. Basicamente foi isso, a perícia, não passou disso, entendeu? Ele anotou algumas coisas no papel. Se eu fiquei 10 minutos da sala do médico, foi muito, né? Ou menos de 10 minutos, foi uma coisa muito rápida. E ele mesmo, com o Estevão, ele não viu nada, né? Eu acho que foi a única coisa que ele fez foi me pedir o laudo, perguntar quantos anos ele tinha e quantos anos ele tinha e se ele estava falando alguma coisa, foi só. Aí passou disso, ele liberou a gente, falou que a gente estava liberado e pediu pra gente ficar olhando no aplicativo do INSS. Aí eu saí da sala e aguardei chamarem na avaliação social. Consegui marcar tudo pro mesmo dia. Às vezes você não consegue marcar tudo pro mesmo dia. Você tem que... às vezes você marca um dia e no outro dia eles marcam a perícia, a avaliação social. E outro detalhe que eu esqueci, antes de vocês ligarem pro INSS, vocês também têm que ir no CRAS, né? Um lugar aí na sua casa, uma região que de repente faça cadastro do CRAS, né? Esse do Bolsa Família. Porque lá eles basicamente vão colocar todos os... tudo seu, né? Vai perguntar toda a sua vida, quantas pessoas moram na sua casa, se você mora de aluguel, quantas pessoas trabalham, qual o valor mensal. Então, ali que vocês vão colocar tudo, né, no CRAS, porque se você for direto no INSS, você não vai conseguir. Você primeiro tem que ir no CRAS, tem que fazer o número do CAD único, né? Tanto que na avaliação social eu recebo o Bolsa Família, né? Lá como que fala? No CRAS, eles na avaliação social eles falaram, se de repente o seu benefício, mãe, for liberado, o seu Bolsa Família é cortado. Falei, tá bom. Então, assim, você tem que ter o CAD único, você tem que ir lá no CRAS primeiro, levar toda a documentação, seu, da sua família, quem trabalha, quem não trabalha, se você... endereço, tudo, né? Aí, cheguei lá na avaliação social, o rapaz da avaliação social, ele o tempo todo ele analisa a criança. E o Estevão não parava, o Estevão mexia em tudo. Ele tinha até um radinho que ele estava ouvindo, conversando comigo, mas o Estevão queria mexer no radinho. Ele pegava os brinquedinhos, botava no chão. Todo momento ele fica observando o Estevão, ele ficava assim, Estevão, tudo bem? O Estevão às vezes olhava, às vezes ele não olhava. E lá ele perguntou
quem trabalhava, né? Tudo que pergunta lá no CRAS, eles perguntaram no INSS. Eu acho que é para poder confirmar informações passadas, né? Aí informei tudo novamente, né? Quantas pessoas moravam na minha casa, quem trabalhava, quanto tempo que o Estevão foi diagnosticado com autismo, se ele já estava em tratamento, aonde eu morava, se aonde eu moro tem asfalto, eles perguntam tudo, né? E aí eu fui, falei tudo que era para falar lá para eles, né? E aí quando ele terminou de me perguntar, perguntou também como que é a minha saúde mental, como tava, né? Só para terminar também o vídeo, para não ficar muito longo. Falei para ele que uma mãe de uma criança autista, a gente vive num mix de sentimento, né? Às vezes a gente tá muito feliz, às vezes a gente tá muito triste. Aquele sentimento de quando ele fala alguma coisa, a gente vibra, uhul, que alegria. E às vezes quando ele tem uma crise de choro, ou estamos num lugar público, aí ele chora muito alto, as pessoas ficam olhando. Não é vergonha do nosso filho, né? Mas a gente lidar com aquela situação, aquele momento, o que fazer, acolher, né? Porque o que a gente tem que fazer nessas horas é acolher. O que os outros estão pensando ou vendo não interessa, não importa, né? E eu falei pra ele, então assim, a gente vive num mix de sentimento. Alegria, felicidade, não é que é tristeza, mas caramba, como lidar, o que fazer, né? E pedindo forças a Deus o tempo todo para poder lidar com essa situação. E a gente conseguiu o que a gente mais deseja, que é o quê? O desenvolvimento dele, que ele seja uma criança muito esperta, uma criança muito inteligente, que o meu filho é, né? Como eu falei nos vídeos anteriores, o Estevão é uma criança de 3 anos que monta um quebra-cabeça de 30 peças sozinho. Ele é uma criança que qualquer tipo de aplicativo no celular ele abre sozinho. Ele é muito esperto, ele é muito inteligente, né? E agora ele já fala, mamãe te amo, papai te amo. Pô, quando ele fala isso, nosso coração vibra, nosso coração pulsa de alegria, né? Então, lá na INSS, a única coisa que, quando ele perguntou da saúde mental, que eu fiquei meio assim, a gente meio que engasga um pouco, mas assim, faz parte, a gente que é mãe, a gente é humana, a gente sente a dor dos nossos filhos, né? E eu acredito que nada é por acaso. Se o Estevão ele foi diagnosticado com autismo, eu sei que é para eu evoluir, para eu poder o ajudar, para eu poder incentivá-lo, né? A gente não sabe o propósito de Deus, a gente não sabe os nossos propósitos, mas a gente sabe que Deus tem um propósito, a gente sabe que Deus tem algo a cumprir na nossa vida, né? Então, gente, eu gostaria de estar compartilhando com vocês isso. Aí, quando ele perguntou da saúde mental, eu respondi. Aí, ele liberou a gente, falou, acompanha no aplicativo, né? Já tem 2 ou 3 semanas que eu estou avaliando, abrindo o aplicativo e só está em análise até o momento. Eu sigo um grupo de mães, de pai e mãe de autista, que eu entrei pelo Facebook. E a gente troca experiência, vê tudo, né? E eu vi que lá nesse grupo tem mães que falaram que umas demorou 3 meses, 4, 5 meses, uma que demorou 8 meses. Mas o importante é a gente torcer para que libere, né? E as mães também que estão lá nesse grupo disseram que quando eles liberam, eles dão o retroativo desde quando você liga pro INSS, que é desde quando você dá a entrada. Então, assim, tá na mão de Deus. Se for a vontade de Deus, o Estevão vai estar recebendo esse benefício, a gente vai estar dando o melhor para ele, vai estar atendendo as necessidades que ele precisa, né? Porque pelo SUS é muito difícil a gente conseguir tratamento. Então, assim, a gente se esforça ao máximo para poder pagar o plano de saúde dele, para ele ter o tratamento da terapia, né? Porque é muito difícil conseguir uma terapia, uma fono, um neuro pelo público. É muito difícil, gente. Mas assim, você mãe que de repente não está com condições de pagar, né? O público às vezes demora, mas vai te ajudar. Só não desiste, tenta.
Não deixe o seu filho sem tratamento, porque o tratamento é muito importante. Eu converso com as outras colegas da terapia, que às vezes os nossos filhos estão lá dentro da salinha, a gente fica aguardando, e a gente fala que um dia que eles não vão para a terapia, parece que eles regridem, né? Então, assim, é muito importante. Então, você mãe que está sem força de levar seu filho, né, para terapia, ou então tá com vergonha, cara, não tenha vergonha, o seu filho precisa de você. Eu não tenho vergonha de nada, eu não tô nem aí. Eu coloco mesmo, olha, meu filho é autista, meu filho tem preferência, o meu filho, se eu vou numa emergência, olha, o meu filho é autista, da identidade, ele tem preferência, porque já que eles às vezes ele fica muito impaciente num lugar por muito tempo, então se ele tem preferência, briguem por eles. E eu o tempo todo tô brigando pelo meu filho por tudo. Para poder ele ter preferência nas coisas, para poder ele ter suporte, ele não tá sozinho. Eu sempre falo pro meu filho, filho, você nunca vai estar sozinho na vida. Enquanto o meu coração bater, eu vou estar te ajudando, eu e o pai dele. Né? O pai dele também intensamente ali ajuda. Como ele é autônomo, ele dá todo o suporte. Às vezes, terapia, ele leva o filho sozinho, como a gente tem 2 filhos, aí eu fico com uma, ele leva o outro, e assim a gente não deixa o Estevão sem tratamento. Nos outros vídeos eu vou estar falando outros benefícios que eu tenho conseguido, né? E se eu conseguir também o benefício do LOAS, do INSS, eu vou estar compartilhando com vocês. Tá bom, gente? Mas não desiste, foco, procura a sempre dar o melhor pro filho de vocês. Eles precisam muito de vocês. Tá bom, gente? Fique com Deus. E eu gostaria de pedir para vocês, curte o canal, compartilha, dá um like, se inscreva no canal, gente, dá essa força aí, tá? E esse canal, o intuito dele é para isso, é para poder uma mãe que não sabe aonde ir, como fazer, como lidar. Então, assim, essa foi a minha experiência lá, né? E eu tô compartilhando com vocês. Se eu puder ter ajudado com alguma coisa, tá bom, gente? Mas não deixe de curtir o canal não, tá ok? Fique com Deus, um abraço, tchau, tchau, até a próxima.